Olá, pessoal! Estou de volta aqui com mais uma correção de atividades. As atividades de fixação que vocês fazem depois de estudar o conteúdo, então nós precisamos corrigir. E, por favor, é muito importante que vocês tenham o material nas mãos e vão fazendo a correção aí, observando o que vocês erraram e observando a explicação também de qual é a resposta certa e por quê. Tá combinado? Então vamos lá. Correção do módulo 2, unidade 1, as atividades da aula 1. Nós temos esse cordel aqui, né? Esse texto em forma de poema. Nós vamos fazer a leitura e em seguida nós responderemos as questões juntos, ok? Vamos lá. O lugar onde vivo. Aqui tem um ar puro que vale a pena respirar. O ruim é que falta emprego para alguns adultos trabalhar. Mas não falta o sorriso dessa gente do meu lugar. Moro no meio do sertão, mas barragem tem para pescar. Aqui as estradas são de barro, mas nela a gente pode brincar. O povo não tem muito dinheiro, mas um bom sorriso sabe dar. Moro no meio do sertão, repetindo ali, mas um bom sorriso sabe dar. O meu lugar é bem simples, mas aqui tem um museu, onde guarda suas histórias que o tempo envelheceu. Tem até casa de farinha que o sustento nos deu. Então, esse poema aí, nós temos a primeira questão. Os textos exercem uma função social específica. Eles nascem a partir de situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. O gênero do texto acima é o quê, gente? Será que é um cordel? O cordel é um tipo de poema, não é verdade? Poema de cordel tem essa característica de esse texto que é mais regional, mais simples. Uma notícia nós sabemos que não é, uma cantiga também não, e um relato também não. Então, é exatamente a alternativa a cordel. É um poema de cordel, por quê? Porque ele mostra o jeito de falar da pessoa que mora ali, do sertanejo, que mora no campo. É uma linguagem bem simples, não tem toda essa musicalidade, as rimas, um poema de cordel, certinho? Segunda questão, então, para nós. O texto apresenta um eu lírico apaixonado por sua terra, apesar de alguns problemas existentes onde mora. Dentre os versos que comprovam essa afirmação estão, então nós temos que procurar o quê? Os versos que comprovam alguns problemas que tem aí na terra dele. Será que é a letra A, contemplar tuas terras e o aconchego perceber? Não, não fala de problema aqui. Tem um ar puro que vale a pena respirar? Isso não é problema, é uma parte positiva, né? Letra C, tem até casa de farinha que o sustento nos deu? Também não. Letra D, o ruim é que falta emprego. Então, a própria alternativa já diz pra gente, né? Para alguns adultos trabalhar. Então, o problema aqui está na alternativa D, que apresenta. Qual seria o problema? A falta de emprego aí na região. Tranquilo? Ótimo, então podemos ir para a terceira questão. Identifique a alternativa em que a palavra retirada do texto foi formada pelo processo de prefixação. Vamos lembrar o que é prefixação? Por exemplo, nós temos a palavra fazer. Isso é a palavra, né, na forma original e primitiva dela. O prefixo é quando eu acrescento algo antes aqui dessa forma original da palavra, tá? O pré sempre indica o quê? Antes. Então, se eu coloco desfazer, essa partezinha que veio antes aqui é chamado de prefixo. Então, lembrando, o prefixo vem antes. Por exemplo, o exame pré-natal é o exame que a mulher faz antes do nascimento. Natal é nascimento. Então, nós temos que encontrar ali uma palavra que tenha prefixo. Então, vem comigo para a gente analisar junto. Histórias. Tem algo que eu possa tirar dessa palavra aí
que ela vai, que a gente vai identificar como um prefixo? Não, não tem, né? Sustento também não tem prefixo, olha isso. Emprego, será que dá para eu tirar o em e sobrar só o prego? Né? Tá, aí você vai falar, ah, professora, mas existe prego, mas não tem a ver com emprego, né? Agora, olha, envelheceu. Envelheceu vem o quê? De ficar velho. Então, teve um acréscimo depois e teve um acréscimo antes. Esse acréscimo antes aqui é o prefixo. Então, essa é a alternativa aí, ó. Esse em é o nosso prefixo. Envelheceu, a alternativa D, novamente, é a alternativa correta. Tranquilo? Lembrou do conteúdo, prefixo, sufixo, que forma palavras? Maravilha, então podemos ir para a próxima. Questão número 4. Um verso que apresenta uma linguagem coloquial, muito comum em situações informais. Então, a linguagem coloquial é a linguagem informal. O que é isso, gente? Que não se preocupa com as regras. É uma linguagem simples, do dia a dia. Quando fala, aqui tem um ar puro, isso é um jeito simples de falar? Sim, mas não chega a ser coloquial, né? O ruim é que falta emprego. Não tem nada de diferente nessa frase. Que vale a pena respirar. Também não tem nada de diferente, mas olha só a letra D. Para alguns adultos trabalhar. Então, aqui, a linguagem formal pediria que a gente escrevesse assim. Para alguns adultos trabalharem. Aqui seria o quê? Seria uma forma de escrita ou fala respeitando o quê? A gramática, né? Então, quando respeita a gramática, é formal. Quando tem um desrespeito aí à gramática, é informal, é coloquial. Alternativa D de novo. Perfeito? Então, quando a gente fala assim, com aqueles errinhos do dia a dia, que não tem problema nenhum no nosso dia a dia, isso é linguagem coloquial ou informal. Agora, quando a gente fala se preocupando com a gramática, do jeitinho exato como a palavra deve ser escrita segundo o dicionário, aí é formal. Beleza? Lembrou? Que bom! Então, nós vamos para a próxima questão, a quinta, não é isso? O texto apresenta sentimentos bem definidos pelo eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que está falando lá no poema. Ele fala para nós, desencadeados por descrições e narrativas sobre o lugar onde ele mora. Desse modo, podemos concluir que o tema... O que é o tema, né, gente? É o assunto sobre o que o texto está falando. O tema principal do texto se resume a quê? A saudades da infância? Ele fala sobre infância no texto? Lembranças do sertão? Belezas do meu lugar ou saudades do passado? Então, nesse caso aqui, é a alternativa C, das belezas que há lá no sertão, as coisas boas, as coisas positivas. Embora em um momentinho lá, um trechinho do texto, ele fale de problemas também, mas no geral, qual é o assunto? É sobre o que o texto está falando. Tranquilo? Anotaram aí? Estão acertando tudo? Eu espero que sim, fico muito feliz, inclusive. Então, é isso, pessoal. Nós tínhamos 5 questões para resolver, nós resolvemos, eu espero que vocês tenham acertado todas e até a próxima, a gente se vê por aí.